O consumo é o problema número 1 da humanidade. É o que nós estamos vivendo e precisamos aprender a viver bem com ele. Porque, afinal, passamos de 7 bilhões de habitantes nesse planeta precisando comer, vestir, andar, consumir, e essas questões entram em pauta, com certeza. Porque o consumo nos deu qualidade de vida. Nós temos hoje, comparado com nossos avós, muita qualidade de vida, muita facilidade. Só que essas facilidades também trouxeram consequências danosas ao meio ambiente. E isso é o consumismo. Estima-se que no Brasil, o mercado sustentável cresça aproximadamente 7% até o ano 2020. Porém, os desafios ainda são muitos. Então, se a gente pensar de que se a gente quer um planeta melhor, agora mesmo a gente esteve discutindo na Rio+20 toda essa questão de como conduzir o planeta para um futuro mais adequado, aí se enxerga o produto como uma outra coisa. É um produto que atrás dele tem uma proteção do meio ambiente, que tem uma preocupação com o lado social, que tem uma preocupação até com a qualidade de vida dos animais. No programa de hoje, como o consumo afeta as nossas vidas e a do planeta. O Sustentar está começando agora. Lançado em novembro do ano passado pelo Ministério do Meio Ambiente, o Plano de Produção e Consumo Sustentáveis prevê ações para serem realizadas nos próximos 10 anos. Mas qual é a percepção das pessoas sobre o consumo sustentável? Bom, eu acho que consumo responsável é quando as pessoas passam a decidir mais conscientemente sobre as suas escolhas quanto ao que elas vão comprar, né? Pensando no meio ambiente, na segurança no trabalho, das outras pessoas, da comunidade em geral, como por exemplo quando a gente adota coisas que são biodegradáveis ou coisas assim. Quando eu vejo alguma coisa, porque muitas pessoas acabam comprando pelo olhar, né? Como é que a gente fala? Por impulso. Mas aí eu aprendi que a gente tem que fazer algumas perguntas. Eu preciso disso agora? Tem que ser agora que eu vou comprar? Eu posso comprar isso agora, né? E é dessa forma que a gente, respondendo essas perguntas, você acaba se segurando. Na verdade, eu não dou muita prioridade para isso, eu vou mais pelo preço mesmo. Até porque os produtos que são ambientalmente corretos, geralmente eles têm um custo mais elevado e tal. E por enquanto eu acho que não é tão acessível para as classes mais baixas, C e D e tal. Mas eu imagino que o consumo sustentável é o que pode sustentar a nossa economia, calcular o que se pode gastar e o que se necessita. Eu acho que eu sou um irresponsável, às vezes, em consumir também. Porque às vezes eu compro coisas que eu não necessito, só pelo prazer. Dá prazer, né? Aquelas coisinhas enganosas assim, ó, promoção, oferta, daí tu vai olhar, só vou dar uma olhada. Tu acaba comprando 1, 2 itens, sempre vai comprando mais. Eu acho que a gente hoje em dia tem que pensar mais no amanhã. Não tanto no hoje, né? Mas o amanhã. Fazer a escolha por produtos que usam menos recursos naturais garantem emprego decente de trabalhadores e podem ser facilmente reciclados e reaproveitados. São alguns dos objetivos do consumo sustentável. Então, consumir com responsabilidade significa conhecer a origem do produto que eu estou consumindo e também conhecer o seu destino final. No caso, latinhas de refrigerante, de cerveja, são totalmente recicláveis. Então, o meio ambiente é preservado, porque em 1998, a Alcoa reciclou 96% das latinhas que foram produzidas naquele ano. Como para produzir 1 quilo de alumínio precisa de 5 quilos de bauxita, que é a matéria-prima, isso significa que a natureza foi completamente preservada, quase 100% preservada.
Qualidade de vida aliada à proteção ambiental e geração de renda. Com essas características, os orgânicos fazem parte de uma produção mais responsável. Os produtos orgânicos são produtos que têm uma característica de terem, além da questão do sem agrotóxico, de serem mais saudáveis, eles têm a vantagem de estar resultando numa melhoria das condições para o meio ambiente, para a comunidade como um todo, né? E, inclusive a questão do bem-estar dos animais que são criados, né? Os animais não sofrem. E, então, essa visão é que se tem a noção de uma responsabilidade social, de uma responsabilidade ambiental, quando a pessoa consome esse tipo de produto. Por exemplo, se você come alface ou um tomate comum, aí você tem alta chance de comer agrotóxicos, que não são permitidos no plantio do tomate orgânico. Então, não é só você que não consome esse agrotóxico, o solo também não fica contaminado. Porque agrotóxico é um veneno, tá? Então a terra não fica contaminada. Esse agrotóxico não pode entrar, porque não é usado, na água potável, depois que é retirada da terra de novo. Então você contribui bastante nesse sentido para manter o mundo mais sustentável. A seguir, os desafios da sustentabilidade na hora de comprar e vender. Há 15 anos, o comerciante Herbert aposta no ramo de alimentos naturais, saudáveis e orgânicos. Um dos desafios é a irregularidade do fornecimento. Você compra o produto, o consumidor se acostuma a ter esse produto à sua disposição e de repente acaba. E você não sabe nem quando vai voltar, talvez na próxima safra, mas talvez não. Alguns produtos ficam o ano inteiro à disposição para a gente poder comprar. Outros, de vez em quando, aparecem e desaparecem. Então, é um grande desafio no comércio não ter o produto, dizer não tem. É real, a gente tem o problema da disponibilidade dos produtos, né? Eles, em geral, são de época, até porque um alimento produzido fora da sua época, a planta está mais em estresse, está em condição um pouco desfavorável e aí é mais fácil de ter doenças e pragas. Então, nem sempre a gente tem, ainda que no nosso país, até o nosso estado tem uma variação de climas, ainda assim a gente tem a disponibilidade reduzida em determinado momento, né? Isso faz também com que o produtor, o consumidor não consigam se encontrar tanto em determinados momentos. A produção de orgânicos é crescente no Brasil. Entre os maiores produtores está o Paraná, o Rio Grande do Sul e o Piauí. Começa com a relação que você tem com a pessoa que produz. Ou você sabe que você conhece a pessoa que vende para você. Ele não abre uma caixa, coloca um produto anônimo lá na prateleira e você compra. Não, você sabe, por exemplo, aqui, o meu pão foi feito por essas pessoas, sabe? Então, os ingredientes que a gente usa aqui, o tomate, a alface que a gente tem aqui, eles são da proximidade, não viajaram longos caminhos, tá? Não foi gasto muito combustível para transportar eles, nem muito dinheiro para produzir embalagens. Por outro lado, tem uma questão também que muitas vezes as pessoas não estão habituadas a levar em consideração, é o consumo quando se trata de frutas, verduras, de produtos locais. Por quê? Esses produtos, além de eles terem um custo menor de transporte, né, a questão do gás carbônico para a atmosfera e tal, eles são produtos que estão sendo produzidos conforme o ciclo da natureza. Então tem certas frutas que são produzidas no verão, no outono, né, na primavera. Então esse consumo, ele é responsável. A produção sustentável é um nome muito genérico, né? Ela abarca muitas coisas, mas aquilo que o consumidor mais entende hoje, por exemplo, é a produção orgânica.
Para assegurar a procedência e características dos produtos, foi criado um selo ambiental. Então, isso dá credibilidade para o produto, porque se eu uso um carimbo que o governo criou e coloquei no meu produto sem ter o direito, alguém pode descobrir isso e me denunciar. Então, nesse momento, eu dou uma segurança maior para o meu consumidor. Antes de 2011, existia um sistema que era um sistema privado. As certificadoras elas faziam o seu próprio acerto do ponto de vista de garantir a qualidade desses produtos, assim como as pessoas, numa feirinha, numa venda direta, as pessoas conheciam, né, um ao outro. A legislação ela procurou não alterar muito essa relação que existia, porém regular. Depois da mudança da lei, tudo que é orgânico precisa ser identificado se não for vendido direto do produtor para o consumidor. Aí ele não precisa identificar o seu produto, se ele bota uma banca, mas o resto precisa ser identificado para dar segurança para o consumidor. Há mais de 10 anos no país, essa empresa trabalha com a certificação ambiental. Um inspetor profissional vai visitar a produção, seja ela uma colheita extrativa, uma produção vegetal, uma produção animal ou um processamento orgânico, vai, a partir dessa visita e dos controles que ele faz, preparar um relatório que vem para a certificadora, é processado novamente e é emitida então uma decisão que vai determinar se aquele produto merece, pode ser certificado, pode receber um certificado e um selo na embalagem, ou se algo tem que ser ajustado para que isso possa ser feito. Não é verdade dizer que o custo da certificação impede a comercialização, porque ele nunca representa mais do que 1 ou 2% do faturamento da empresa. Então é realmente a falta de escala de produção, que só vai aumentar quando o consumidor começar a pedir mais, quer dizer, é uma questão até vem da ponta, vem do consumidor sempre. Quando o consumidor começar a comprar mais, vai ter mais produção, os preços vão diminuir. As certificadoras são controladas pelo governo brasileiro. Aí entrou essa regra federal na qual o Inmetro e o Ministério da Agricultura juntos fizeram um processo de seleção dessas certificadoras, de forma que esse funil, as empresas passando por esse funil, poderiam representar o governo nessa certificação. Isso foi um procedimento que foi utilizado mundialmente. O Brasil simplesmente seguiu essa diretriz. Você precisa de um controle nos orgânicos, senão fica muito perigoso abrir portas para falsificadores. A garantia que dá essa certificação, ela é um complemento das atividades que o pessoal já estava fazendo antes. Então, tem a fiscalização do governo que entrou dentro desse processo. Não é o governo sozinho que vai garantir a qualidade desses produtos, é o conjunto da sociedade, vamos dizer, que está envolvida com isso. É o produtor, é a pessoa que vende, mas o governo entrou fiscalizando. Então a certificação é uma forma clara de garantir que aquilo realmente é verdade, porque ela é feita por um organismo independente, né, que é obrigado a ser imparcial, não pode ser parcial. Isso é verificado pelo Inmetro, por exemplo, se a gente é ou não parcial. E é um valor agregado na embalagem do produto, é um selo oficial que diz que aquele produto realmente respeita os critérios. Então não basta só falar, tem que estar demonstrado. O mercado de orgânicos no mundo ele ultrapassou os 60 bilhões de dólares por ano. Então não ficou só mais uma coisa só ideológica, né? Então as pessoas que entram também tem alguns que entram com objetivo só de lucro. E aí precisa ser realmente acompanhado para verificar se estão seguindo esses padrões. Bom, os maiores mercados orgânicos são os Estados Unidos e Europa, né? E o Brasil, comparado com alguns países, ele chega, bom, pelo menos no hemisfério sul, ele é o país mais desenvolvido. Na América Latina, por exemplo, todos os países, toda a produção orgânica dos países latino-americanos é para exportação, praticamente, 99%, com exceção do Brasil. No Brasil, a gente estima que uns 30% são consumidos aqui. No próximo bloco, dicas de consumo sustentável. E ainda, a primeira loja multimarcas de produtos ecológicos no Brasil.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos reforça a importância de se estabelecer formas sustentáveis de produção e consumo. Então, aquela preocupação que muitas pessoas têm, então agora nós vamos deixar de comprar porque não pode consumir? Não, a gente vai continuar consumindo. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de transição cultural. Consumir hoje, vamos pensar o que é o consumir, é atender as nossas necessidades de vestir, de andar, de estar na moda, de conhecer pessoas, de se relacionar. E para isso nós precisamos consumir. Então, ter um consumo, fazer um consumo sustentável, o que é? Trazer para a sua decisão não somente a estética do produto ou o preço, mas sim o impacto econômico, social e ambiental. Nós vamos sair de uma cultura onde nós tínhamos uma economia linear, extrair a matéria do meio ambiente, vai para a indústria manda para o mercado distribui e o consumidor descarta, né? Então, nós vamos ainda continuar extraindo no meio ambiente, mas em menor quantidade. Por quê? A partir da industrialização, o que é descartado volta para a cadeia produtiva. E isso é chamado logística reversa e é o que vai ser o ponto forte do consumo daqui para frente. Há 2 anos em funcionamento, essa loja em Florianópolis oferece, além dos produtos convencionais, os ecológicos também. E a loja ela nasce com essa proposta, ela não tem só produtos ecológicos, mas valoriza marcas que têm responsabilidade social e ambiental e que já trazem opções para o consumidor de tecnologias mais limpas, de processos de tingimento menos agressivos ao meio ambiente e de matéria-prima ecológica efetivamente. Antes de serem comercializados na loja, todos os fornecedores passam por uma seleção. Todos eles, do grande ao pequeno, passam por um processo de avaliação, onde eles respondem um questionário, onde identificamos as características de responsabilidade social e ambiental. Ah, mas você vai me perguntar, o que é isso? Então, como que contrata os seus funcionários? Se tem projeto social na comunidade? Para onde destina o seu resíduo? Porque hoje em dia a área têxtil é um dos maiores produtores de resíduo que não é reciclado. Ainda no país, hoje nós temos uma importação de restos de malha e, no entanto, a maior parte das empresas coloca isso nos aterros sanitários. Além das roupas e dos acessórios, a arquitetura da loja foi planejada seguindo princípios de sustentabilidade. Então, a loja nós seguimos 2 certificações na área de construção sustentável, o projeto LEED e o projeto Aqua da Fundação Vanzolini. São 2 certificações que, a princípio, são aplicadas a grandes construções e nós a modelamos para este espaço e para esse ambiente. Então, a pessoa que vem aqui, ela gosta do ambiente e começa a descobrir que a mesa é feita de casa velha, de madeira de demolição, o uso de bambu aplicado à arquitetura, que ficou bem interessante, a escolha da tinta, que pode ser uma tinta à base de água, que já tem mais de 60 anos no mercado e que agora é redescoberta como um produto mais ecológico. Se você também quer mudar alguns hábitos de consumo e não sabe por onde começar, confira algumas dicas. Planeje suas compras. Quem planeja antes, compra menos e melhor. Reutilize produtos e embalagens. Se você pode consertar, transformar e reutilizar, por que comprar outra vez? Reflita sobre seus valores. Quais são os princípios que guiam suas escolhas e seus hábitos de consumo? Agora, cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque todo o processo de consumo responsável e consciente começa diariamente, a partir da hora que nós nos levantamos, na cozinha. Então, aquela separação que precisa ser feita em casa, né? O que é descartável, o que não é reciclável e o que pode ser aproveitado para receber, então, o destino final correto.
Então, as pequenas decisões é que fazem a grande diferença. Se nós considerarmos o impacto das micro e pequenas empresas no país, como eu disse, já mais de 95% são micro e pequenas empresas, então nós teremos um grande impacto. Para a questão, então, de uma nova cultura, para nós passarmos a viver coletivamente dentro de uma cultura de consumo sustentável, é preciso hábito. E nós viemos, a cultura dos nossos antepassados foi uma cultura de tranquilidade com o consumo, com retirar as coisas do meio ambiente, não devolver, né, cavar, destruir e não recolocar. E hoje nós estamos fazendo exatamente isso. Poluiu, estragou, refaz, limpa. Eu digo sempre, nós não precisamos ser radicais. Nós podemos aprender a cada dia. Então, consumir de modo consciente é também pensar nessas questões. Vou adquirir um produto com uma caixa menor. Vou deixar de pegar 2 sacolas e vou pegar só uma no supermercado. Isso é consumo consciente. E o consumo sustentável é quando a pessoa consegue começar a introduzir na sua decisão essas questões. O que ele tem de impacto econômico, social e ambiental?